Sejam bem-vindos ao Lan House, um programinha de conversas analógicas sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré, sou nascido e criado na internet, pesquiso cultura e futuro e juntei muita gente que eu gosto e admiro e que trabalha com internet para bater um papo sobre o estado atual das coisas, sobre o estado atual do cyberespaço. A conversa de hoje é com o André Alves, que é muitas coisas diferentes e eu admiro todas elas. Psicanalista, escritor, pesquisador e cofundador do Instituto Float. Você talvez já tenha escutado muitas das suas falas no Float Vibes, que é um baita podcast de discussões fantásticas sobre o viés da psicanálise. Um dos meus favoritos, eu diria. Eu, pessoalmente, faço análise há 3 anos, e esse tem sido um dos processos mais revolucionários da minha vida, e um grande prisma para tentar entender e pensar os fenômenos recentes do mundo. Esse foi um papo absurdo de foda, que a gente teve em janeiro desse ano, 2025. E eu vou dar play nele com o seguinte questionamento. A gente vem sofrendo um processo de digitalização da nossa identidade, e também, por consequência, da nossa subjetividade. A gente sai do mundo real para a nuvem, mas nem tudo é traduzido para dentro dela. Quais ingredientes ficam de fora da produção desse eu virtual e o que falta na nossa cada vez mais complexa identidade digitalizada? Você pega, os últimos 15 anos, eu acho que é uma coisa que a gente não pensa muito sobre de forma geral, né? A sensação que eu tenho é que a gente existe na vida e todo mundo acha que, de alguma maneira, o mundo é o mesmo nos últimos 15 anos, mas hoje a gente vive uma coisa, e é geralmente até como começa a maioria das conversas desse podcast, que é, cara, há 15 anos atrás não existia o fato de que todos os seus amigos, todo mundo que você conhece, produzem conteúdo sobre si próprios. Assim, eu produzo conteúdo sobre mim de uma maneira profissional, mas pessoas que não são influenciadores produzem conteúdo sobre elas. Seja se gravar em forma de selfie, o conteúdo, as fotos que elas tiram, os vídeos que elas fazem, as coisas que elas editam, né? Todo mundo produz sobre a própria vida, né? E, cara, isso tem um impacto muito profundo na nossa subjetividade, assim. Eu queria muito te escutar nesse lugar também, assim, de, como você vê os últimos 15 anos, desde, o surgimento de redes sociais, aí que todo aquele momento de democracias digitais, revoluções no mundo todo que deram brutalmente errado, e aí a evolução das redes sociais para o Web 2.0 e esse contexto que a gente está hoje de... Até por isso, assim, né, eu acho que a gente tem uma ascensão fascista no mundo porque a gente tem uma penetração digital cada vez maior e o digital, ele é, de alguma maneira, fascista, né? No sentido de ter a subjetividade achatada. Você acha isso? Você acha que ele não é intrinsecamente assim? Como é que você vê isso? Nossa, começou difícil. Pois é. Eu acho que tem uma distinção que a gente só conseguiu fazer com o carro em movimento, e aí a gente está tendo que trocar os pneus já numa velocidade muito alta, que a gente não sabe se vai dar tempo de trocar os pneus ou se a gente vai se arrebentar contra algum muro ou pular de algum penhasco, que é essa distinção entre internet e mídias sociais. E acho que uma coisa engoliu a outra, né? E aí é o capitalismo fazendo o que faz de melhor, né? Que é conseguir engolir as coisas, esvaziar o significado e achatar sentidos. E eu concordo contigo nessa hipótese de que é uma ferramenta massiva de achatamento, não só da subjetividade pensando no campo egóico, né, mas no campo de quem a gente é, do nosso senso de si, de como a gente se identifica e até como a gente se apresenta para o mundo, mas também da nossa capacidade relacional, né, da nossa lógica vincular. Essas trocas muito sutis que a gente faz e que parece que a gente ainda não conseguiu se dar conta, né? É aquela ideia que na psicanálise a gente leva muito a sério de que as decisões são tomadas às nossas costas e a análise é a gente conseguir se virar e falar, foi isso que eu fiz, foi isso que eu decidi, foi nessa direção que eu fui. E uma delas eu acho que é exatamente essa ideia de contato e de conexão no lugar de relação. E é difícil de explicar isso, né? Mas essa virada em que a gente está o tempo inteiro falando com todo mundo sobre tudo, e também produzindo-se e produzindo as nossas conexões o tempo todo, tem um custo alto para um ser relacional como o humano, que é esse achatamento, esse rebaixamento, não só da nossa capacidade relacional, mas também da gente enxergar no outro uma possibilidade da gente integrar quem a gente é, o que a gente quer e como a gente experiencia isso, né? Como a gente lida com isso.
E aí o rebaixamento, essa troca que a gente faz, eu penso que nos coloca numa direção de... Tô bem kleiniano hoje como psicanálise, mas a gente sai de uma posição mais integrativa ou potencialmente integradora, que é, bom, tem essas falhas, tem esses ruídos, tem esses problemas, mas tem essas capacidades, tem essas formas, e vai para uma posição muito esquizoide. A posição esquizoide, que é essa posição muito paranoica em que a gente se coloca, e né, se a gente abre a internet agora, o que a gente sente é pura paranoia. Sim. Né, a gente oscila entre estados de mania e paranoia. Ou tudo é maravilhoso, esse é o melhor meme que eu já vi em toda a minha vida e todo mundo que eu conheço tem que ver isso agora, porque isso diz de algo que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras ou imagens. E assim, entre parênteses aqui entre nós, esse meme é muito parecido com o que a gente viu na semana passada, mas a gente nem lembra mais. Exatamente. A memória vira um exercício de sorte. E ao mesmo tempo, a gente vai para o estado muito paranoico de que tem sempre alguém tentando me perseguir, alguém tentando me derrubar, alguma coisa tentando acabar, em última instância, com o senso de si que eu formei a muitas custas, né? E aí entra uma lógica sistêmica difícil da gente lidar, e eu acho que é interessante o trabalho que você está fazendo nessa direção, que é assim, como é que a gente consegue pensar nisso tudo sem a gente só se sentir devorado por isso tudo? E mais, a gente seguir topando a ideia de que esse é o último, ou esse é o único e o último caminho possível. Porque essa é a hipótese aceleracionista que está em curso, né? Sim. De que só tem essa direção. Então, assim, mete o pé no acelerador, engata a quinta marcha. Tô com muitas imagens automobilísticas hoje, né? Meio Cronenberg, assim, mas vai em velocidade máxima, que é isso, é o único jeito. Enquanto acho que a gente se aproxima muito nesse lugar, o trabalho que a gente tenta propor é assim, abaixa a velocidade, para e pensa, né? Põe o carro na beira da estrada, desce desse veículo e pensa, é nesse veículo que eu quero estar? Eu vi isso até, sei lá, eu fiz um vídeo falando da Meta e de que agora, né, todas as redes sociais são basicamente mídia estatal americana. E tinha muita gente respondendo, né, não, mas antes eles faziam coisas de extrema esquerda e agora eles fazem coisas de extrema direita, que é hilário, né, assim, é triste, assim, tragicômico, né. Porque a galera associa extrema esquerda, sei lá, o filtro do arco-íris, né. Uhum. E porra, é isso, né? A cultura woke, né? Essa discussão de um bode expiatório de uma coisa que nunca existiu, né? Que era uma representatividade publicitária, né? É a mulher preta de Black Power no anúncio do banco, né? Sendo que o banco não tem nenhuma política afirmativa que corrobore com a imagem de inclusão que ele está construindo, né? Então ele cria esse mundo paralelo que as pessoas, no final, vira dano colateral, né, para pessoas brancas que se sentem não representadas. Né? Claro. Essa ideia que a gente tem da extrema-direita ser esse lugar de sucção, né, essa toca da Alice, assim, é um bom caminho, mas eu acho que é importante pensar também como um fenômeno cognitivo da gente não ter outras opções, não só à esquerda, mas simplesmente ao lado da racionalidade, assim. Eu acho que a gente está muito entregue nessa lógica apocalíptica e eu acho que essas pessoas propõem uma saída da agonia, né? Eu acho que nós somos passageiros da agonia há 15 anos no mundo, né? Eu acho que todos os efeitos que a gente discutiu da internet nas nossas vidas, principalmente das redes sociais, a corporativização da internet, na crise que a gente não sai desde 2008, 2009, né? Desde que os bancos quebraram, desde que os Estados Unidos quebrou, a gente vive uma roda de crise cada vez mais acelerada, né? Acho que todo esse contexto cria uma sensação de urgência e de sensação de perda, principalmente nas classes médias de consumo globais, né? Que são quem está muito dentro do discurso que acaba, né, indo para cima e para baixo. Eu acho que a gente não oferece saídas, a gente oferece sempre o fim do mundo. E quem é muito bom em imaginar o fim do mundo, e aí eu acho que entra o aceleracionismo, né? É justamente quem está à extrema-direita, porque a extrema-direita, na verdade, ela nem existe, né? Ela é, na verdade, um movimento de big techs, né? A extrema-direita, ela não existe numa lógica... Para algumas pessoas ela é ideológica, né? Mas o que movimenta ela e articula ela é um pensamento de capital, né? A extrema-direita não é nada do que o lugar que quer a livre circulação do capital e o capital como mediador de todas as relações e todas as ordens, né? E aí você pega, por exemplo, sei lá, o Elon Musk, você pega
Zuckerberg, você pega essa galera que colou nesse pensamento agora, e isso é muito perigoso pra gente, porque, sei lá, eu li há 2 anos atrás, eu comecei a ler o Mark Fisher. E aí foi um momento de virada da minha vida, assim. Falei, cara, o Mark Fisher é meu ídolo, ele entende o mundo, acabou, perdemos, é isso aí. Se você fica nessa, eu acho que essa grande crítica ao trabalho do Fisher, né, que ele é um cara brilhante, mas ele é um cara que não enxerga o futuro, né? Ele fala que há de haver, mas ele não se propõe a discutir, ele é cínico demais para acreditar, né? Até outro livro dele lá, o Hauntology, né? Essa ideia do futuro perdido, né? Da saudade do futuro perdido. Eu acho complicado, porque, sei lá, você pega e eu queria até que você desenvolvesse nessas palavras, assim, o que é o aceleracionismo e o que é o iluminismo das trevas, né? Nosso querido Nick Land. Porque acho que foi o meu ponto de virada também para, tipo, profissionalmente querer imaginar futuros possíveis, assim, ser contra-intuitivo nessa direção. Porque senão eu também sou aceleracionista, né? A sensação que eu tenho é que esse discurso cínico que a gente tem de o mundo vai acabar de qualquer jeito, né? Ah, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, então não vou ter filho. O mundo vai acabar, então não vou fazer qualquer coisa. O mundo vai acabar, então não vou me cuidar. O mundo vai me cuidar, então não vou construir relações duradouras. Não vou me conectar com alguma coisa. Eu acho que a gente está muito infectado, assim, de ironia e cinismo no mundo, né? Narrativamente falando. Que é o que faz com que a gente também não consiga imaginar as coisas, né? Eu sinto que tem uma raiz de cinismo. Cara, só você olhar a evolução, sei lá, do cinema da Marvel nos últimos 15 anos, né? Você começa no Homem de Ferro, que tem alguma coisa genuína na história e tem alguma crença ali, né? O que quer que seja. E aí você pega, sei lá, Wolverine, Deadpool e acenos para a câmera e uma audiência que precisa ser falada, olha só, eu tô vendo você, hein? Eu tô vendo você. E a audiência fala, esse cara me entende, esse cara sabe que eu tô assistindo a isso, né? É uma suspensão de descrença que não existe mais, né? E eu acho que toda essa infecção de ironia ajuda a gente a não ser capaz de acreditar nas coisas, né? E aí isso torna a gente aceleracionista por tabela, né? Porque se a gente é cínico... Eu acho que tem uma dimensão do cinismo que acho que você capta muito bem, que é essa definição do cinismo como um desprezo pelo outro. E acho que tem na hipótese aceleracionista uma semente disso muito potente, que é e o iluminismo obscuro ou das trevas e todo o pensamento do Nick Land vai nessa direção e essa tecnocracia que a gente está vendo emergir, essa broligarquia, né, espalhada pelo mundo, aposta muito nessa carta ou nessa semente que o mundo é radicalmente desigual, o mundo vai acabar para muita gente, para cada vez mais pessoas, mas nós podemos nos salvar. E aí eu concordo demais contigo que é toda uma placa tectônica ideológica muito boa em conseguir mostrar futuro, que vai acabar para a maioria, mas eu vou te mostrar o caminho de como é que você vai ascender. E aí nessa ascensão que vem pela via do capital, você vai conseguir garantir o teu bunker. O resto vai morrer. Mas o resto não importa, porque o resto não está com Deus, porque o resto não é branco, porque o resto não é cis, porque o resto... Enfim. E eu vou pegar um chazinho, porque vai agora... Agora o bicho vai pegar. E aí eu acho que eu compartilho contigo uma inquietação muito grande, que por exemplo, eu estava lendo no final do ano, olha que curioso, né? Fui pra praia e achei que a melhor ideia era levar a última edição da Cult, né? Sobre o cancelamento do futuro, né? Poxa, que legal, uma edição da Cult em tributo ao Fisher, que massa, que interessante. E tem talvez eu tenha lido errado, talvez eu tenha lido num estado psíquico específico, mas tem um caldo que eu acho muito característico do nosso campo um pouco mais progressista atual, que é esse sentimento de que é isso aí mesmo. E não tem muito o que a gente fazer, ou o que a gente tem para fazer é resistir, ou a gente fica falando e falando e falando e falando e falando e a gente não consegue se unir, se mobilizar, né? E aí, lendo um dos textos, eu fiquei pensando, né, tinha um dos textos que tinha uma imagem de que talvez a forma mais radical de insubordinação do Fisher a tudo isso que a gente está discutindo tenha sido tirar a própria vida.
né? Um senso de agência muito extremo e muito radical. E no bom português, eu acho essa ideia muito dura, né? E acho essa possibilidade de futuro uma merda, porque você está metido no trabalho com adolescentes, você sabe do que eu estou falando, e na clínica de adolescentes isso é muito difícil de articular. É muito complicado você escutar a primeira geração de jovens que não tem futuro, sendo que o lugar fundamental da juventude, não só a juventude como construção cultural, mas a juventude como força social, é o lugar do teremos futuro e o futuro vai ser tal, ou vão ser essas possibilidades, né? Juventude como um estado de espírito de quem tem a coragem de colocar o dedo na cara do tempo e falar isso não faz sentido, então a gente vai em outra direção. E aí é complexo a gente pensar que o único caminho possível é esse de, bom, as coisas estão dadas. Porque se for nessa direção, e de novo, estou contigo nessa, aí realmente, aí o capital venceu, porque talvez o maior trunfo seja exatamente esse de uniformização e achatamento da subjetividade da psicoesfera, né, e do inconsciente coletivo, a ponto da gente acreditar que a única solução possível é essa. Entende que é aquela fala retumbante que a Marilena Chauí faz na ECA, se não me engano, na FEFELESH, em algum momento pré-pandêmico, né, em que ela dá essa aula magistral e ela fala, é um sistema fascista na essência porque é um sistema de redução, né? Um sistema de que só pode existir uma única unidade, tanto no campo subjetivo quanto no campo coletivo. Enfim, claro que essas coisas estão interconectadas, mas que é a unidade fundamental do neoliberalismo, e vamos para o nosso lugar, que é o tecno-neoliberalismo, que é a empresa. Só pode existir a empresa. O sujeito tem que ser reduzido à empresa, o Estado tem que ser reduzido à empresa. E, claro, as empresas funcionam, a gente sabe, como tecmonarquias hoje, né? Sim. Se a gente traz de volta para a nossa conversa inicial, que é o que isso faz com a nossa cabeça, bom, eu preciso ser uma empresa o tempo inteiro autogerida, em guerra com o mundo, né, em competição com o mundo, e crentes de que só os fracos vão ficar para trás e os fortes vencerão. Né? Não é à toa testosterona e toda essa conversa sobre masculinidade e as empresas precisam convocar suas forças masculinas, né? Toda essa conversa, ela tem a ver com uma crença fundamental que é força, que é o bicho vai pegar, a gente não vai conseguir parar e pensar sobre os problemas mais sérios, a gente vai ter que acelerar. Só que para grande parte da juventude, o que a gente escuta, pelo menos na clínica, é cara, mas eu não consigo me encaixar nesse modo de vida. Eu não consigo acreditar que esse é o único caminho possível. Eu gostaria de explorar outras alternativas. Dá? Ou não? O único caminho é virar coach mirim, o jogo do tigrinho, tudo isso. Enfim, pensando um pouco... Pô, e faz muito sentido, assim, porque é muito... Esse fio que você construiu, assim, ele acaba por explicar muito o não sei, eu tenho certeza que não fui eu que falei isso pela primeira vez, mas eu não lembro onde eu li isso. Que é o faroeste neoliberal que se tornou o Brasil, né? Assim, E é uma coisa muito engraçada, porque várias vezes eu uso esse termo em vídeos e alguma pessoa comenta, tipo... É um termo muito bom mesmo. Neoliberal, PT está no poder. As pessoas entendem que, assim, a dimensão das coisas é muito outra, né, cara? É outra ordem, tipo... PT podia estar no poder há 50 anos, a gente estaria embaixo de uma economia globalizada. Se a gente está inserido no mercado global altamente engendrado e interconectado, obviamente a gente faz parte de uma lógica liberal, assim. E você pega um país que, porra, não conseguiu resolver essa questão de pirâmide etária, tem um futuro, não diria sombrio, diria complexo pela frente, porque ainda tem muitas possibilidades de resolver suas próprias crises em si, né? Acho que o Brasil é um país de esperança, inclusive apesar de tudo, né? Mas eu acho que a gente está nesse cenário que a gente chegou, e é isso, o mundo é isso aí, né? E esse discurso é engraçado porque quando a gente teve as queimadas, existia um discurso muito consciente sobre o clima nas pesquisas populares que foram feitas, né? Todo mundo sabe que o aquecimento global está acontecendo. Né? A negação do aquecimento global é uma coisa realmente de uma parcela pequena das pessoas que estão dentro do negacionismo. Mas o negacionismo climático ele não é 50%, ele não é nem 40%, 30% da população.
né? O que me leva a pensar que esse pensamento acelerado que você falou, que eu acho um link muito bom, assim, da masculinidade, do coach, da virilidade, da retomada da força da parada, eu acho que tem a ver com também com essa epidemia de solidão, né? Mas eu acho que isso tudo tá muito no nosso caldo cultural, assim. O caldo cultural, no momento, ele tá falando de uma situação que parece sem futuro, né? E é isso, acho que o Brasil tá nesse lugar de passageiro da agonia, assim. Acho que a conjuntura é muito essa, que é, cara, porra, ou a gente traz um Bolsonaro, ou a gente fica mais tempo com o PT, né? E não falando de um lugar centrista de... o pior ou menos pior, a terceira via, Ciro Gomes, pelo amor de Deus. Eu tô falando de um lugar de que é isso, é a sensação da manutenção da agonia. Que a gente vê nos Estados Unidos agora com o Partido Democrata, que é um partido completamente engessado, que não consegue fazer nada, porque o modelo de democracia representativa faliu, ele não funciona mais. Ele não, assim, né, os Estados Unidos nunca foi uma democracia, né, mas o modelo americano de democracia não funciona mais. Porque eu sinto também que a gente está nesse lugar, e aí eu acho que esse movimento de aceleração que vai desde a nossa individualidade, nessa questão de força e masculinidade, que vai desde a questão de ser empresa e, portanto... Porque é isso, você não ganha dinheiro com o tigrinho ostentando uma ideia, ou com o Beth ostentando uma ideia de você ser um cara vida mansa. Você tem que ser um apostador e você tem que ser um cara que, na verdade, vende sucesso. Claro. Você tem que vender um sucesso empresarial, né? O seu doppelganger digital de marca, ele tem que ser um empresário bem-sucedido, mesmo que você ganhe dinheiro com um tigrinho. Né? Tem umas... Você que vive também... Eu acho que a gente está num outro estado, né, Matheus? Não sei se você se identifica, mas eu tenho brincado com o Lucas Litt, que é meu sócio, Vibes e Análise, toda essa maluquice. E eu tenho brincado com ele que a gente não vive mais cronicamente online, a gente vive terminalmente online. Que é muito bom esse termo. É um nível, assim, de moedor cognitivo que a gente vive, que as imagens, elas vão, tipo o faroeste... já inventei outra, faroeste da agonia, né? Faroeste da agonia. Mas o faroeste neoliberal que você falou. Mas é assim, muito impressionante a gente habitar esse tempo e ao mesmo tempo sentir que não dá mais tempo. Sim. Sabe? E ter essa sensação, né, de que tá tudo aí, a gente tá vendo meio que tudo, mas a gente também não consegue costurar as coisas o suficiente. Né? Essa experiência de tá claro demais. E ao mesmo tempo a gente segue num experimento coletivo de, eu acho que sim, de negação maciça. Maciça no sentido de que a gente precisa conseguir... Bom, esquecimento é uma ferramenta fundamental do nosso funcionamento cognitivo. Né? Se a gente não consegue esquecer de algumas coisas, a gente não consegue viver. Por exemplo, ao levantar da cama todos os dias, eu preciso lembrar, assim, eu preciso esquecer que eu vou morrer um pouco. Sim. Né? Mas eu também preciso lembrar que eu vou morrer um pouco. Então, bom, hoje tem que ser um dia legal. Tem que ser interessante. Alguma coisa tem que acontecer que faça sentido pra mim. Mas nessa... E aí, tentando fazer o link finalmente com o que você estava falando... Obrigado. Essa experiência, ela é muito... de estar terminalmente online, ela é muito corrosiva no sentido que a gente não consegue produzir novas imagens. Exato. Né? E que a gente não consegue fazer com que essas imagens sejam algum lugar de orientação. Né? Poucas pessoas, para mim, têm uma visão tão lúcida e até um pouco lúcida demais do atual estado das coisas quanto o Safatli, né? Acho que o Safatli é um desses homens do futuro, né? Que está entre nós dizendo, tá indo nessa direção, tá indo nessa direção, tá indo nessa direção. Ele constrói essa ideia, principalmente no Alfabeto dos Afetos, de que é um tempo de crises simultâneas em que, no meio da crise econômica, da crise planetária, ambiental, enfim, de todas essas crises, da crise de saúde mental, por exemplo, né? E aí é onde eu queria conectar com a ideia do faroeste, porque é um faroeste meio Westworld, né? Em que metade desse faroeste está operando um pouco na lógica da máquina. É um cyber faroeste neoliberal. Perfeito. Essa é tese de livro. Essa é título de livro, título de livro. Depois você me manda. Mas que é... Será que eu fecho ali o barulho? Acho que pode ser uma boa. Né? Eu tô com medo dessa obra
estragar tudo. Dá pra limpar também, mas como eu não tô com um microfone ultra profício, Fechar um pouco, a aí quando a gente neutralizada ajuda bem. morrer de calor, a gente abre de novo. É um faroeste meio cibernético no sentido de todo mundo, ou grande parte desse parque, funcionando como robôs. E aí é toda uma grande discussão sobre o achatamento que você estava falando inicialmente, que é esse de que, nesse experimento de que você está recortando como 15 anos, o mais curioso não é como a inteligência generativa passa a ser um pouco do humana, né, ou se comportar como humano, mas sim como a gente passa a se comportar como máquina. E a gente topar mais um experimento coletivo e muito massivo e muito rápido, em alta velocidade, de transferência da nossa capacidade cognitiva. Aí eu vou linkar com o Safatli, que é essa ideia de que se a gente pega os números de ansiedade e de depressão diagnosticados no postinho de saúde no Brasil, a gente tem quase 1/4 da população. 1/4. Diagnosticado, né? E altamente medicados, porque a medicalização é um negócio que a gente topou no Brasil Sim. faz muito tempo. Então, a gente, em última instância, né, trazendo bastante para o meu campo, quando a gente pensa numa população adoecida mentalmente, a gente também está pensando numa população que não consegue pensar, ou que tem cada vez mais dificuldade de pensar. Pensar no sentido desse exercício de criação do novo, inclusive, né, de uma vida menos achatada, de uma vida menos precarizada, de uma vida menos massacrada. E a ideia que o Safatli constrói, que eu acho que é talvez uma das grandes ideias desse momento, é a crise do pensamento é a maior das crises. E eu penso nisso como um fio mesmo, talvez até um fio para a nossa conversa, né? A crise do pensamento é o que nos rouba a capacidade crítica de, juntos criar novas imagens, de promover algum tipo de revolução molecular, né? Pegando a ideia do Guattari, que eu acho maravilhosa. Uhum. A gente não conseguir, inclusive, pensar num modo de vida que seja menos tomado por, seja AI, Vale do Silício, Pablo Marçal ou o Jogo do Tigrinho, né, em que a gente consiga construir algum tipo de outro manual impossível. Sim. Mas que não seja, não estou falando que a gente tem que necessariamente criar regras, né, e ir num sentido muito prescritivo, mas o que a gente sabe que está em curso e que está funcionando para muita gente, angariando cada vez mais gente, é um manual de ideias para acelerar o fim do mundo. Sim. Bom, como é que a gente consegue pensar em alguma outra coisa? Porque eu acho que a gente tem que sair da esteira do matadouro, né? E eu acho que o que a gente pensa, assim, geralmente E é uma coisa que eu tinha muito, assim, né? Eu sempre fui muito realista capitalista, assim. Então, eu tinha essa noção de... É isso, acabou e a gente tá só aqui se enganando. Só que, cara, é absolutamente contraproducente para a sua vida, para o sentido que você produz a nível individual e coletivo, isso, né? Porque eu acho que também a internet, e esse termo da crise do pensamento é muito bom, né? Porque isso eu nem diria nem a internet, né? O advento das redes sociais, eu acho que ele embaralhou tudo, assim, né? E embaralhou a nossa lógica de comunicação, envenenou a nossa lógica de comunicação, né? Mas aí eu vou pegar um ponto, desculpa te interromper, Nossa, mas é um ponto fundamental desse envenenamento, que eu acho uma palavra ótima, Matheus, que é não sei precisar quando foi que aconteceu. Tem algumas hipóteses, a gente pode pensar nelas juntos, mas no momento em que redes se tornaram mídias. Sim. Essa troca de termos ela é muito importante. Sim. Porque não são redes, são mídias. Sim. Né? Existe a gente acha que, por exemplo, quando a gente conversou para fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, a gente acha que a gente está fazendo um caminho comunicacional em que eu estou falando com você, mas isso não é verdade. Eu estou falando, a gente se comunicou pelo Instagram, né? Então eu estou falando com a Meta e a Meta está falando contigo. Sim. Existe esse intermediário. E essa é a questão. As mídias sociais são agiota cognitivo. Sim. Que está nos cobrando um preço muito alto. Esse termo é muito bom. E muito sacana, porque a gente não sabe quanto custa, a gente não sabe quais são os juros, e a gente não sabe se a tua dívida é igual à minha. Sim. Então, essa troca muito sutil, ela é muito importante.
Porque a gente esquece, e a gente talvez precise esquecer disso todos os dias, que a gente está sendo agenciado. Sim. O jogo não é justo e nunca vai ser justo, ou minimamente saudável, mentalmente possível, porque a gente não está sendo intermediado, a gente está sendo agenciado. E aí, se a gente for numa estratégia mais paranoica, a gente pode pensar que a gente está sendo manipulado. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que essa dimensão, inclusive, é uma coisa que eu acho muito pouco pensada, assim, que é até o que eu tenho tentado trazer em vídeos recentes de uma maneira muito mastigada, que é a ideia de que a sua percepção de realidade eu sempre faço essa analogia, que é como se você tivesse parado, né? A lógica de algoritmo, né? Eu acho ela ótima para explicar todo o agenciamento que a gente passa, né? Que é isso, né? Você não navega a internet, a internet navega você, então é como se você estivesse parado e as coisas estão passando na sua frente, né? Mas alguém escolhe as coisas que estão passando na sua frente. Alguém escolhe como você vai se comunicar. Alguém programa. Alguém programa. Programa acho que é uma palavra muito melhor, porque escolhe é muito conspiratório, né? Parece que existe uma mesa de pessoas decidindo. O Bruno tá nessa toada lá no Calma Urgente, o Bruno Torturra, e eu acho muito boa essa ideia dele, que a gente criou essa palavra de salto alto maravilhosa, que é algoritmo, mas ela é, na verdade, um significante que significa programação. Sim. Né? O jeito que o TikTok programa é diferente do jeito que a Meta programa, que é diferente do jeito que, sei lá, o Snapchat programa. Sim. Mas é programa, né? Foi programado por alguém, inclusive, que a gente já nem sabe mais quem é, né? Sim. Acho que nem eles sabem mais. Acho que é uma coisa... Mas é muito isso, né? Essa lógica de que a gente está sendo programado na internet, eu acho que, para mim também, inclusive, é o despertar da crise de pensamento, entendeu? É você... Eu quero esse ano conseguir convencer de forma não apocalíptica, mas sim esperançosa, o máximo de pessoas possíveis a repensar a autonomia digital delas e entender que o pensamento delas e a percepção de mundo delas, por consequência, está sendo mediada, está sendo programada, está sendo agenciada por essas redes e que o que essas redes escolherem vai ser o que elas vão perceber como realidade. E são coisas muito sutis, assim, eu continuo no Twitter para, né, acompanhar o resto do mundo, digamos assim. E cada vez mais eu cogito sair, assim. Eu tô no Blue Sky também, mas a velocidade de informação do Twitter é bizarra. Mas, cara, eu abro o For You do Twitter, é um negócio bizarro, assim. É uma relativização de nazismo e ao mesmo tempo, que penetra ali a sua forma de pensamento, então vai te convencendo, né? E, sei lá, pessoas mais velhas e pessoas mais novas também, elas não estão imunes a isso. Então a gente pega essa crise, porque mais uma vez é isso, acho que existe no Zeitgeist, existe no espírito do tempo a realização coletiva, a realização palavra em inglês, né? Mas a percepção, o sentimento coletivo de que a gente está arrumando ao fim, ou está arrumando a um colapso que é inevitável. Porque essa narrativa do colapso climático vai acontecer, ele é inevitável, ela está totalmente engendrada na nossa cabeça. E aí, desde o culto de wellness até você ir para a igreja jovem, até você se tornar um jovem cínico de esquerda que fuma e usa droga, até você se tornar um bolsonarista maluco, até você virar um tech bro. Todas essas coisas são respostas que essa programação oferece ao mesmo fim do mundo, mas que ainda estão inseridos nessa lógica de fim do mundo, né? Então, assim, parece que toda performance que a gente pode ter de identidade está submetida a essa programação, é consequência dessa programação digital, né? É o mapa que precede o território, né? Então a gente não faz mais as coisas na realidade, né? A gente faz essa lógica de simulacro de hiperreal, né? Que ao mesmo tempo, não vou nem abrir a margem de explicar hiperreal aqui, porque é muito complexo explicar o Baudrillard. Acho que só o Baudrillard consegue explicar o Baudrillard direito, mas é isso, assim, eu acho que, sei lá, 15 anos atrás a gente vivia uma série de ritos e símbolos que estão sendo absolutamente fragmentados e quebrados e encarados, né? Que é a ruptura institucional, né? Então, o Trump fala uma coisa que há 15 anos atrás ele seria empichado, né? Por falar uma coisa. E isso aí, tipo assim, não dá em nada, porque você já confrontou as instituições, né? Em 2016 já fez isso, né? Então, essa lógica de o nada acontece feijoada já virou uma coisa que, cara, as coisas estão começando a acontecer, elas estão começando a ter consequências, e aí, tentando amarrar com o que você falou do DeepSeek, né? É muito interessante porque é isso, esse fim do mundo ele não está programado,
por mais que a gente tenha 1 bilhão de críticas à China, vamos tratar a China aqui como uma outra ordem das coisas, né? Vamos fazer o exercício de abstrair politicamente do que você pensa ou não da China. A China é o único país do mundo que tem capacidade de responder a todos os desafios do milênio. Ponto. Com as suas crises, seus problemas, suas questões. E isso não é uma defesa da China. Assim, de uma forma absurdamente pragmática, é o único país que consegue garantir uma ascensão de qualidade de vida e se programar para uma mudança e uma transformação climática. Pô, os malucos estão fazendo só artificial, cara. Então, mas que eu não sei qual nível especulatório, né? Não, eu não sei só no caminho especulatório, né? Mas é a fábrica do mundo, né? É uma aposta muito antiga que eles fizeram, pelo menos me parece, nesse sistema fabril. Eu sinto que eu passei muitos anos sendo golpeado por um fatalismo que era um projeto. E que nos últimos anos eu tenho acordado para a ideia de que o meu posicionamento político contra o fim do mundo precisa de ser a nível individual, a nível coletivo, a nível familiar, relacional, profissional, realmente olhar numa outra ordem, né? Sair da esteira do matadouro, né? Que passa em algum lugar não por uma negação do cataclisma climático, mas por uma dimensão de que acelerar para sobreviver não oferece o que eu preciso para ter uma vida que faça sentido, né? E é claro que também poder elaborar essas coisas vem de um lugar de privilégio, de ascensão financeira pelo meu trabalho, né? Então tem um recorte que tem que ser feito aí muito cuidadoso, né? Porque eu não posso comunicar isso, sei lá, eu fiz um vídeo agora que eu vou editar com muita calma, que é sobre justamente a importância de processos analógicos, assim, né? Porque é uma coisa que eu tô querendo pregar muito, assim, que é se relacionar com as coisas e ter um exercício de presença nas coisas é muito mágico, muito importante, né? E é uma coisa básica, pode ser você botar uma música no Spotify, mas você não escutar, não pegar o telefone enquanto isso, você só escutar a música. Você ficar sentado, entediado, só escutando a música. Mas eu falo também de um lugar de, cara, você ter mídias físicas, você escutar vinil, CD, você não assistir a um filme pela orientação do streaming, mas você conversar, pegar indicações, ler em lugares, né? Você ter uma lógica de seguir o seu fio exploratório, né? Porque no meu caso específico é o maior prazer da minha vida, assim, que toda vez que eu me interesso por alguma coisa, essa coisa vai desdobrando. E acho que a gente discute, acho que essa parada também, né? A gente tá nesse contexto de que eu espero que a gente quebre logo, né? Do mundo como essa grande Web 2.0, o mundo é uma grande, a internet é uma praça, né? A rede social é uma praça global, né? Que é uma ideia totalmente defasada, né? Essa praça global não existe mais, ela já é uma coisa totalmente fragmentada, né? Você já tá em cidades corporativizadas, né? A imagem que me vem é como se a gente estivesse numa aldeia e a gente não tá mais interessado na praça. A gente tá interessado em cada um blindar a sua própria oca. E a gente que é o colapso global do McLuhan, né? Exato. Assim, que é justamente o... E é esse choque, né? Que é muito... Tu pega, sei lá... Eu adoro eu sou muito fascinado pelo 11 de setembro, né? Assim, acho que a coisa que eu mais estudei na minha vida é o 11 de setembro a nível, cultural, histórico, simbólico. Porque pra mim a modernidade ela é moldada pelo 11 de setembro de uma forma assim brutal. O iPhone existe por causa do 11 de setembro. Assim, eu sou meu lugar conspiracionista que o 11 de setembro causou, acelerou o capitalismo de vigilância num nível assim colossal. E existe essa coisa, né? Que é tipo, sei lá, Porra, meu colégio não teve aula 11 de setembro, essa coisa. Sim. Porra, cara, no Rio de Janeiro, sabe? Um colégio no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, não teve aula. Os pais não levaram os alunos pra aula porque aconteceu um negócio em Nova York, essa coisa. Isso é muito aldeia global, isso é muito uma ideia de que a gente fazia parte de uma coisa, né? Isso é muito o ápice de um soft power que fala que eu e um americano somos iguais porque consumimos a mesma cultura. E eu não me identifico com o que tá aqui, eu me identifico com o que tá lá. Colonização cultural. Colonização cultural, total, assim. E eu acho que a gente tá entrando num caminho meio anti-globalização, né? Que vai pra 2 lugares, mas que o Trump tá acelerando também, né? Que acelera também pra um lugar de tecno-feudalismo, né? Que, enfim, total. Uma coisa de que não interessa mais a lógica global. Porque as elites de outros países já são subservientes aos interesses dos Estados Unidos, né? Ou assim pensam esses caras, né? Então acho que a gente está vivendo esse colapso, né, da ideia da globalização, né? E o que resta, né? Porque, assim, resta muita coisa, né? Mas é engraçado pensar que é um processo que começa nos anos 80. Então a maioria das pessoas que estão vivas desconhecem o que é um mundo que caminha para uma outra direção, né?
Ao mesmo tempo que é a primeira vez, sei lá, nos últimos 10 anos, né, que a gente não consegue contar histórias de um futuro, né? Acho que depois da crise de 2008 é onde a gente para de ter imagens do futuro, né? Que casa muito ali com o Filhos da Esperança, né? Do Cuarón, de 2006. Já viu esse filme? Não. Cara, é o melhor filme distópico, assim, no sentido de distopia realista, assim. O primeiro capítulo do Realismo Capitalista do Fischer, ele é sobre esse filme, assim. E é isso, um lugar onde a humanidade não consegue mais ter filhos. Tem uma crise de ninguém mais tem filho e... Tô ligado. E é isso, a distopia de futuro é simplesmente um capitalismo, um fascismo de mercado decadente, onde só sobrou praticamente a Inglaterra. E aí é curioso, né, o J.D. Vance fazer um discurso essa semana dizendo que ele quer mais bebês na América, né? O grande projeto dele é esse. E é bizarro isso, né, cara? A ficção cria a vida, né? Essa é uma ideia, né, muito bioniana, que é o tipo de psicanálise que eu penso, né, que não é o pensador que fabrica pensamentos, mas os pensamentos estão em busca de pensadores, né? E a ficção é um pouco desse pensamento coletivo, né? Em busca de pensadores que falam, é por aqui mesmo. É verdade. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, eu já tava até cuspindo coisas, assim, tentando achar um novo fio pra... Eu fiquei pensando no que você falou, que é talvez uma das questões mais interessantes da gente pensar hoje é quem tem direito à privacidade. Você falou bastante de privilégios e eu tenho pensado muito em como a privacidade ela é o ingrediente fundamental tanto da intimidade quanto da integridade. Né? Você precisa de partes íntimas ou de esquinas escuras, como diria o Herzog, para conseguir formar um senso de si, para conseguir cultivar relações. Isso infelizmente, gente, é isso aí. Não tem como negar, essa é uma das partes um dos pilares mais fundamentais da experiência humana. A gente precisa desse lugar em que a gente se estranha, desse lugar em que a gente não é nós mesmos, desse lugar em que não muita gente acessa, muito pelo contrário, só a gente consegue acessar, às vezes a gente nem isso consegue acessar. Quem tem direito a isso? Hoje, né? Teve uma conversa que eu fiz com o Chico Felitti no ano passado, que eu fiquei pensando muito nisso. Ele falou, nossa, tem uma quantidade muito grande de pessoas que me procuram e diz, eu queria estar fora da internet, eu queria não estar produzindo conteúdo a meu respeito. Eu queria ser um advogado que é só advogado, e não que é um advogado creator, um dentista creator, um zelador, um motorista de Uber creator. Isso é muito dark, né, cara? É maluco, é um exercício de maluquice. E, ao mesmo tempo... eu acho muito interessante você estar falando sobre coisas analógicas, porque nesse cenário todo que a gente está descrevendo, a privacidade é uma questão fundamental e eu penso que também a corporeidade é uma das questões mais fundamentais. A gente tem tido uma dificuldade muito grande de corporificar. Na clínica isso é didático num nível que às vezes eu fico bastante assustado, que é essa... aposta, essa ideia não é minha, é do Rafael Cavalheiro, um amigo meu, mas no narcisismo descorporificado. A gente habita um corpo numa crença ou numa quase certeza de que a gente pode habitar outro corpo a qualquer momento. Não só na história, hipótese tech maluca de download da sua mente, ou também na ideia meio Brian Johnson, não morra, né, vou vencer a morte, etc e tal, mas numa ideia mais psicótica mesmo, de que a gente controla o nosso corpo, de que a gente é uma instância mental superior à nossa corporeidade e, principalmente, a imagem do nosso corpo, a imagem de quem a gente chega antes do sujeito. E aí, vamos lá, Psicanálise Lacaniana, aula 2. A gente se forma exatamente no intervalo que existe entre o que a gente quer e o que a gente acha que a gente vai conseguir, ou a imagem do que a gente acha que a gente vai conseguir. Por que essa é toda a hipótese do Egos Alterados, o curso que o Lucas e eu a gente faz, por que essa ideia da gente estar em constante estado de alteração das nossas instâncias, de filtragem e de construção de imagem que não é privada, que é pública e muito descorporificada, né? Porque é isso, a instância principal desse sistema toda é o perfil. É o que eu apresento para o outro, isso chega antes do meu senso de si.
Primeiro a internet, depois eu. Primeiro, o que eu acho que vai valer mais nesse grande mercado psicopolítico que é tecnológico e aldeia e etc e tal. Por que isso é uma roubada? Porque a gente fica fixado na imagem. E a gente não consegue lidar com a frustração de que a imagem nunca vai corresponder à experiência concreta. O analógico é um exercício básico e radical ao mesmo tempo, né? Sim. Que é, há algo no material que é incompleto, que é falho, que é decepcionante, que é frustrante. E talvez é meio maravilhoso exatamente por causa disso, né? Porque o vinil às vezes para de funcionar, porque o café passado na hora vai ser diferente do café que vai ser passado em outro momento, né? E isso é a gente integrar o real, que é uma parte da experiência humana que ela é falha, que ela é finda, que ela é esquisita, que a gente não consegue colocar em palavras. Essa aposta na imagem, na construção de imagem, ela tenta tirar isso de fora. Eu controlo tudo. Eu controlo, inclusive, o jeito que o outro vai se relacionar comigo, o jeito que o outro vai me enxergar. E se eu não controlo isso, eu entro em parafuso. Eu não consigo tolerar esse negócio. E eu vou falar com Deus e o mundo para provar que eu estou certo, que vai ser desse jeito. Não sei se você está acompanhando essa grande fofocalhada da Blake Lively, do Contra o Cara, que ela protagonizou o filme. Sim, exato. Tô ligado. É uma história muito boa disso, né? Que é uma guerra de controle de imagens. Sim. Eu não faço a menor ideia de quem está certo nessa história, se é que existe algum tipo de certeza, mas o que eu sei é que é um caso muito clássico de tentativa simultânea de controle da narrativa, essa palavra, né, que a gente nem aguenta mais, ao mesmo tempo que o que isso produz? O que essa hiperfixação na imagem produz? Confusão, caos informacional. A gente não consegue se comunicar. Porque a gente não consegue tolerar o ruído que está contido em toda forma de comunicação e relação. Inclusive com nós mesmos, com a estranheza que mora dentro de nós. E acho que a falta de tolerância no ruído é o que produz, inclusive, né? Acho que a falta de tolerância com o ruído é consequência desse achatamento, né, digitalizado que a gente tem, virtualizado. Né? Perfeito. Porque a gente chega num lugar onde a gente não... Como a gente não tem o referencial da experiência humana no dia a dia, até das pequenas subversões de expectativas, sabe? É você conversar com alguém na rua, isso é muito legal, é você ter uma interação ali, talvez indo na padaria, é você no trabalho, no transporte indo pro trabalho, você, sabe, ter alguma coisa e você está incomodado com alguém, essa pessoa é simpática com você e isso inverte alguma coisa, ou você está conversando com um amigo seu e ele tem uma opinião que você esculacharia na internet, e você ficaria revoltado na internet, mas que quando é o seu amigo falando, você entende de onde a sua opinião está vindo, então você consegue entender de onde outras vêm, né? Eu acho que a gente está perdendo o lastro da experiência humana conforme a gente se digitaliza, né? Falando de uma forma muito simplória, assim. E eu acho que tudo isso é um grande funil, assim, que se a gente parar para olhar, sei lá, tudo que a gente falou e todo o contexto que a gente está, o aceleracionismo parece muito óbvio, né? Quando a gente vive um mundo de gestão de narrativas digitalizadas, a gente vive um mundo não analógico, um mundo não da experiência, um mundo não da imperfeição, um mundo de curar absolutamente tudo, né, para trazer para o online. E eu acho que eu gosto muito da selfie como uma síntese disso, assim, porque a selfie ela molda, por exemplo, como você se coloca para o mundo, ela molda a imagem que você tem de si, ela escolhe a luz, ela escolhe o lugar, a roupa, ela escolhe a intervenção cirúrgica que você vai fazer e no final das contas ela importa mais do que o real, né? Só que ela é uma coisa completamente distorcida, ela é um espelho distorcido. Assim, pateticamente óbvio, né? O quanto a selfie é uma metáfora. Ela nem chega a ser uma metáfora, ela é literalmente um reflexo distorcido de você. É que ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma, né? Assim, ela é esse lugar da selfie, ele é muito... É muito deprimente, mas eu acho que ele resume, assim, porque é isso, tipo, se você tá bem numa selfie, isso muitas vezes importa até mais do que o espelho, né? Pra muita gente, assim, aí dá pra entrar em mil coisas aí, mas
trazendo mais para um lugar de... Eu sinto que a gente está sugado por um ecossistema que faz a gente pensar todas essas coisas e que dá cartas de saída, e essas cartas de saída tendem a ser todas saídas liberais, né? Inclusive, muitas vezes de um progressismo performático, ou até de uma resignação performática, né? Claro. Que é essa coisa do o mundo vai acabar de qualquer jeito, que a gente falou tanto. E aí eu acho que eu queria concluir a conversa com você falando justamente de como é um trabalho de semente, assim, de base pra gente, até da nossa perspectiva, né? Porque acho que são muitos caminhos diferentes, inclusive econômicos, políticos, para você resolver essa crise, para você bater de frente com essa crise, né? Mas diante desse cenário, assim, como que a gente começa a imaginar futuros possíveis até nos nossos pequenos rituais, assim, né? Pensando, sei lá, se você tivesse que sintetizar para uma pessoa que é cronicamente viciada no telefone, é completamente envenenada por ironia, né? Pelo brain rot, que é um termo muito engraçado, né? Porque, sei lá, eu cresci envenenado por ironia, né? Eu frequentava 4chan quando eu tinha 14 anos de idade, porra. Olha só. Cara, eu jogava online com um grupo de pessoas que eram meus amigos online, assim, e, sei lá, acho que a maioria não tá mais nessa, ou não tem mais contato com ninguém. Eu sei que uma pessoa saiu desse mundo, pelo menos. Mas, assim, todos se aproximaram da alt-right, incel, neonazismo, teoria racial, assim. Eu fui a única pessoa que... Porque a vida real me chamou de volta. Eu comecei a namorar, eu comecei a ter amigos, eu saí do mergulho digital antes de virar um adolescente radicalizado. Mas eu frequentava esse universo. Então, essa ironia digital e essa hiperexposição digital foi um lugar onde eu fui construído, né? Cara, eu via vídeos lá de execução com 14 anos de idade, sacou? Eu era exposto a um nível de curiosidade mórbida que me dessensibilizou pra sempre. E acho que por causa disso, agora que o mundo está fazendo essa curva de todo ser dessensibilizado, eu não aguento mais isso. Não quero, cansei da trend, sacou? Eu fui um early adopter disso, eu tô de saco cheio. Então, para alguém que tá fazendo essa curva, né, essa curva do fim do mundo, que é um discurso cada... Cara, eu vejo pessoas que, porra, quantos amigos meus não são mais veganos, não são mais vegetarianos, né, assim, que também é muito sintomático dessa... Porra, foda-se, entendeu? Sustentabilidade é o caralho, né, dessa... Talvez seja mesmo sustentabilidade especificamente como ideia, né? Mas é isso, assim, nesse contexto de né, o que você falaria, assim, pra uma pessoa que tá no auge do veneno, né, do telefone, você como André, como analista, como... Nossa, puta, difícil. Pergunta difícil pra fechar, né? Se quiser Mateus, elaborar um pouco, fica à vontade. Não, Porque eu quero terminar isso sempre, o programa sempre... Pensando saídas possíveis, né? Claro. Que começam em pequenos rituais. Até o que eu falei de adolescência, né? Que promovem as pessoas a retomar a autonomia digital. Acho que é meio que essa... Sabe? É engraçado você fazer isso, porque isso é muito o papel do Lucas na minha vida, né? O Lucas tem essa fala constante, inclusive no Vibes e Análise, isso é muito frequente, que é como é que a gente não deixa as pessoas só no desamparo? A gente pode deixar as pessoas na falta, mas no desamparo talvez a gente não precisa. Até porque já tem muita gente, muitas coisas fazendo esse exercício, né? Mas o que eu fico pensando, te escutando, é, primeiro, a gente precisa lembrar sempre que o veneno é muito gostoso, né? O veneno não é o veneno de rato, o veneno é Coca-Cola. É um troço que a gente toma, não mata a nossa sede, muito pelo contrário, implica a gente em beber mais. E por isso que é tão difícil de resistir, né? Como o açúcar. Né? Essas coisas, elas são muito simbólicas para mim de uma vida ultraprocessada, né? De uma cognição ultraprocessada. Então, você foi falando de tantos livros, né? Que para você mudaram o teu jeito de pensar. Vou te contar o meu segredo, né? O meu foi o Psicopolítica do Han. Quando eu li o Psicopolítica do Han, eu tinha achado Sociedade do Cansaço meio nota 7, vou confessar que nunca falei isso, assim. Tinha achado interessante, mas assim, nossa, quando parece que ele vai abrir as ideias, acaba. E pra mim, o Psicopolítica é o passo do Sociedade do Cansaço, que é, tudo isso só é possível por uma aposta afirmativa e positivista, né, de engenharia social mesmo, rapicrática. A gente toma o veneno não assim, tampa o nariz e fala, vou ter que tomar esse negócio. A gente toma o veneno assim de, que gostoso.
Que delícia esse sistema. É o TikTok 2 horas da manhã scrollando. Exato. Por isso que essa imagem que você traz da selfie, ela é muito boa, né? Que é, gente, que delícia. Olha só, eu ser a minha melhor versão, eu poder passar para o outro a minha melhor imagem, eu poder controlar, hipoteticamente, a imagem que o outro vai receber de mim. Isso é maravilhoso, né? É uma ideia muito difícil de resistir. Então, a primeira coisa para mim é essa, né? Acho que a ideia, a hipótese psicopolítica, rapcrática, tudo isso, eu acho que está em jogo, acho que a gente está num shift da vibe coletiva, tem alguma coisa mais obscura, mais na porrada, na força, que está se desenhando, mas enfim, isso você me chama pro próximo episódio, a gente fala mais. Mas acho que a primeira consciência é essa, de que existe algo deliciosamente terminal. Mas é importante a gente ter consciência disso e clareza disso, porque é mais difícil de resistir. Deliciosamente terminal é muito bom. É isso, né? É isso que a gente está falando, eu acho. E o segundo ponto é que um novo filtro para a realidade não vai se apresentar como algo que foi programado e desenvolvido e vai estar na simplicidade de um toque. E talvez essa é a maior frustração da juventude atual, pelo menos nas escutas que a gente faz na Float, como instituto e tal, é um pouco nesse caldo cultural de que vai dar muito trabalho. E é um trabalho que todo dia a gente tem que lembrar que senão nós quem? E é um trabalho que a ideia que me inspira bastante é a ideia do Guattari de uma revolução molecular. Ela vai precisar acontecer de formas muito distintas, simultâneas, cada um à sua maneira. Isso que a gente está fazendo tem valor. Sim. Né? Algum tipo de conexão que exista no bairro, na praça, em qualquer instituição, tem valor. E por que a gente tem que lembrar muito disso? Porque tem um outro sistema de engenharia social que já sacou isso faz muito tempo, que está operando isso no Brasil há décadas. E aqui eu vou, assim, andar no fio da navalha do cancelamento, que é a igreja evangélica. A igreja evangélica é um sistema de engenharia social. Qual que é o problema? A engenharia social, ela anda lado a lado com uma função que nenhuma instituição faz hoje no nosso país, que é um espaço de acolhimento muito grande. Sim, um senso de comunidade, né? Tem um senso de coletivo. Comunidade, tem algum tipo de valores que são compartilhados, tem um pertencimento, mas também uma recorrência, né, muito grande. Essa ideia de que se alguém passa fome na igreja evangélica, né, os outros se reúnem para, olha, você vai ganhar uma cesta básica da igreja. Né? Existe algum tipo de anteparo social que no faroeste não está rolando. Sim. Então criou-se uma instituição que ela é muito potente, muito forte e muito molecular. Porque a igreja do Malafaia, ela é uma instituição, mas a igreja do bairro que está fazendo o seu tipo de aporte, ela também está funcionando. Né? Ela também está entregando para as pessoas esse tipo de reconhecimento, de anteparo, de ajuda, de uma série de coisas. Então é quase aqui eu vou assim fazer uma grande salada conceitual, mas é quase como se fosse o doppelganger da revolução molecular. Porque ela não está a serviço do desejo, né? Que é a aposta radical do Antiédipo, que é a aposta radical do Deleuze e do Guattari, mas ela está a serviço de a gente sabe como tem que ser e você vai fazer assim, porque Deus mandou. Né? Agora, para o nosso campo, trazendo de volta, é um terceiro ponto que é a gente vai precisar de grupos, né? A gente vai precisar de elos, a gente vai precisar desse cultivo e qualquer experimento radicalmente individual que a gente está fazendo, ele tem o seu papel, ele cumpre a sua função, mas ele não vai dar conta. Porque se a gente tem uma questão que está clara em tudo isso que a gente está conversando, é um espírito do tempo muito fixado na outrofobia. Né? A gente enxergar o outro como um invasor potencial, como um parasita, às vezes, que tem que ser eliminado, ou como um competidor que pode roubar o que a gente tem. E a não ser que o outro seja uma xerox de quem a gente é, né? Essa palavra nem sei se mais se usa, né? Mas uma cópia, um duplo de quem a gente é, o outro tem que ser eliminado.
Então, é só em exercícios coletivos que a gente consegue exercer algum tipo de tolerância, né? E algum tipo de coexistência, de coabitação. É difícil, mas para pessoas LGBT isso é algo que a gente faz desde pequeno, né? É verdade, né? É uma boa pista, né? Como é que eu consigo tolerar a heteronormatividade que tanto me agride, que tanto me bota à margem, e como é que eu faço isso? E aqui a gente tem um rompimento enorme da letra G com todas as outras letras dessa sopa de letras, que é como é que eu faço isso sem eu ter que tornar-me alguém igual? Né? Essa é uma das maiores questões hoje, né? Se a gente pensa entre homens gays, você sabe que meu trabalho vai bem nesse lugar, né? De pensar a solidão gay, de pensar por que a letra G é tão opressora e por que a gente está tão identificado com a figura do macho. Porque nesse jogo a gente talvez topou demais essa ideia não da tolerância, mas da reprodução. Sim. Né, do espelhamento. Sim. Um espelhamento que ele é envenenante, né? É verdade. Então, não sei, talvez para eu não ir longe demais, essas 3 coisas elas me fazem pensar muito e eu tenho tentado pelo menos orientar o meu trabalho nessas direções. Cara, eu acho muito bom que você falou da revolução molecular, de você trazer isso, porque eu acho que ela é um contraponto muito bom a um cinismo que eu sempre exerci na ideia de que... Porque não é o se cada um fizer a sua parte e não é saídas liberais, né? Não é que a gente está preso em saídas liberais, né? Porque é isso, né? Eu fiz um vídeo, 2 anos atrás, que eu absolutamente não concordo mais. Que ótimo. Que é muito, muito comum, inclusive, né? E eu sempre deixo eles online porque eu acho importante, né? Como evidência de um pensamento contrário que eu já tive. Mas que era justamente nessa ideia de que o fim do mundo... O mundo vai acabar, e aí? Né? E como é que eu vivo em cima disso? Claro. E tinha até mensagens que eu concordo hoje, assim, mas eu não gosto de partir do pressuposto que o mundo vai acabar. Porque o mundo não vai acabar. Né? A vida não vai acabar. A vida já foi muito pior, o que não significa que hoje ela é boa. Mas a realidade vai ser outra. E aí eu sinto que não adianta oferecer saídas pós-modernas a isso, né? Se tornar um hiperindivíduo cada vez mais para tentar driblar a ideia de fim, né? Que vai muito como uma resposta ao faroeste neoliberal, vai muito como uma resposta a tentar ascender economicamente, vai muito como uma resposta a muitas coisas. E eu acho que é muito mais um caminho de você conseguir elaborar como molecularmente você também, né, você movimenta isso em molécula, né, você infecta isso no outro. E é muito lindo quando você troca isso com seus amigos, você vê seus amigos fazendo coisas e você faz também, você aprende com eles, e de repente vocês estão exercendo uma coisa mais saudável juntos, né, de forma minimamente coletiva, né, e eu acho que isso está no ar, né, a busca pela coletividade está no ar, assim. Eu só acho que é isso, acho que a gente consegue agora, talvez... falando sobre isso cada vez mais, despertar nas pessoas a consciência de que essa busca tem que ser presente, ela não pode ser produto, né? E ela vai surgir, obviamente, de forma transacional, né? Vai ser talvez um clube de corrida matinal que você faz parte, paga uma mensalidade, vai ser o Clube do Livro, do Calma Urgente, que eu acho uma puta iniciativa foda deles, assim, incrível, e porra, né, podcast favorito, assim, junto do False Vibes, os mais 2 que eu mais escuto. Obrigado. Então... Eu acho que existem saídas coletivas para pensar as coisas, assim. E eu acho que, pensando de uma maneira geral, assim, é oferecer essa tangibilidade, essa coletividade dentro da rede, mas também fora dela, né? Talvez fugir do intermédio somente das redes sociais, né? Mas é isso, né? Você pode ter uma videochamada que tem alguma coletividade, né? Você pode ter... Então, não sei, assim, não existe uma resposta pronta, mas eu acho que quanto mais a gente elabora em cima disso, mais a gente consegue acreditar na ideia de uma revolução molecular, que também não pode ser só uma coisa reconfortante, né? Mas é isso, acho que o exercício de autonomia digital já é uma guerra de disciplina muito grande, assim, e é um primeiro passo, assim, tá sempre escolhendo o que você está fazendo. Acho que é uma ideia que hoje parece bizarramente radical. Tá sempre escolhendo o que você tá fazendo. Você tá no telefone, você tá muito consciente de estar no telefone. Passaram 10 minutos, você tá muito consciente de você passou 10 minutos no telefone. Isso não é uma coisa que você implementa, é uma coisa que você luta todo dia. Então, tudo que você fala vai ser condensado em 5 botões diferentes. Tudo que a pessoa fala também é um filtro de burrificação. Mas a ilusão
ou a fantasia, usando um termo mais preciso, é de que eu nunca tive um painel tão variado. Da potencialização. Com tantas Porque o megafone importa mais do que o que você pode falar, né? Do que... pensar essas consequências, né? Esse pra mim tem sido o primeiro ponto, assim, que é... Cara, é pensar a interface, pensar que... É isso, é pensar a mediação, pensar que toda a interação que você tem está sendo mediada por uma plataforma e essa plataforma te dá um limite de coisas que você pode falar e um limite de coisas que você pode ser interpretado e entendido. E esse limite de coisas também vai sequestrar uma série de possíveis significados das conversas, vai sequestrar a subjetividade, porque no final das contas é isso, o quote retweet, por exemplo, a ferramenta mais cruel que existe, sacou? Eu tava até falando disso com a Mari Krieger, que eu tava fazendo um episódio com ela ontem, e... Legal. Pô, é isso, assim, já fui chapiscado no Twitter algumas vezes, assim, e é um processo muito violento, né, e ao mesmo tempo a rede serve pra isso, porque ela acha que a pessoa não tá vendo, ela empodera a agressividade do seu comentário, então de repente você tem uma pessoa que tá tweetando, queria não ter uma autoestima tão baixa, e tá se abrindo sobre, não tenho amigos, me sinto muito sozinho, e aí o comentário de cima é tipo eu falando alguma coisa e a pessoa falando, quebraria todos os ossos dessa pessoa. Sacou? E é tipo, essa pessoa não faria isso, né? Eu falei exatamente isso no outro podcast. Se eu sentar numa mesa com as pessoas, ela vai falar, eu achava que você era um merda, e você é um cara super legal. E eu não sou nenhum dos dois. Ela só simplesmente se conectou de forma presencial e percebeu que uma violência que ela cometeu... Analógica. Digital, se materializou no analógico e ela tá removendo essa violência do que ela sentia, né? Ter a consciência dessas coisas, ter a consciência de que existe um processo de plataforma atuando sobre a sua forma de pensar, eu acho que é o caminho, assim, do começo. Porque se a gente tem essa consciência, a gente toma decisões muito diferentes. E aí eu acho que existe o potencial de uma revolução molecular. De novo, sendo cauteloso e correndo o risco de ser chato com as palavras, mas não é só mediado, a gente está sendo agenciado. É sempre algo, aquela ideia do producers, né? Assim, produtos usuários, que alguma coisa, ou toda coisa que a gente está fazendo, ela está sendo usada contra nós no post seguinte. Sim. Né? Gostou desse, eu vou te dar um próximo, que é algo aqui que foi sistematicamente desenhado para você saber o conteúdo desse jeito. Que é talvez uma chegada a hora da gente sair da hipótese paranoica de será que isso acontece, será que está sendo assim e talvez acreditar que é por aí mesmo. Sim. Está sendo desse jeito. Então agora, né? O que dá para fazer? É um bom fio, assim, pra gente fechar, porque acho que é um estágio tão estranho das coisas que eu acho que eu tenho a esperança de que isso acelere uma coisa contrária. Assim. Então vamos nesse caminho. Eu acho que para encerrar é um lugar legal mesmo, Matheus, porque o livro da esperança do Han tem me dado esperança, porque ele convoca uma visão da esperança bem mombassiana, né? Bem da J. Mombassa, né? De a esperança como ato, como esperançar, como prática, como algo que tem que ser cultivado. E ela define isso muito bem naquele livro Eles Não Vão Nos Matar Agora. Uhum. Que é uma frase, assim, né? Bom, o nosso mantra diário, né? Eles não vão nos matar agora, eles não vão nos matar agora. Mas É um ótimo mantra, inclusive. Mas o Han, ele traz essa ideia de que a esperança é algo que rompe entre o binarismo de pessimismo e otimismo, que eu acho que é o campo que a gente está andando o tempo inteiro. E o pessimista e o otimista, eles têm uma coisa em comum, que é a certeza. A certeza de que tudo vai dar certo e a certeza de que tudo vai dar errado. E ambas, se a gente pensar um pouco mais no campo psi, são ideias loucas, porque são ideias que não permitem que o novo se apresente. E o novo não cessa de se apresentar. Né? O novo sempre vai achar uma brecha, uma rachadura. Só que o nosso trabalho não é só esperar que isso aconteça. Sim. Né? Mas sim esperançar para que isso aconteça. Né? Tipo, construir algumas vias possíveis para que, se apresentou por uma rachadura, como é que eu quebro o resto para ver se entra mais luz? Então, acho que é quase sendo bem cristão agora, não nos deixar cair na tentação do otimismo e nem na tentação do pessimismo. Sim. Não sei. Sim, acho que é
É isso, é uma terceira coisa, né? A esperança é uma terceira coisa. E a esperança é diferente do otimismo, né? Isso me lembra a frase que tá bombando muito agora do Lynch, consertem seus corações ou morram. E eu acho que apesar da frase produzir um binarismo, assim, eu acho que consertar o seu coração vai muito nesse lugar, assim, né? Acho que não dá pra viver de coração partido com o mundo, que entregar os pontos, né? E aí as suas crenças de nada importam, né? Aí nada importa. E é muito perigoso que nada importe, porque é muito fácil, né? O veneno é delicioso. E o veneno da ironia e do cinismo é delicioso. E a gente viver numa época de slop e brain rot e conteúdos lixo, e você dá a maior risada da sua vida, a maior emoção da sua vida, todo dia 1h30 da manhã, scrollando no telefone enquanto você se odeia, você acordar no dia seguinte e não lembrar de nada, e você ter essa inflação de emoções, né, onde você ri muito e manda para 12 pessoas, e 12 pessoas têm uma fila de coisas para ver, sabe? Eu acho que isso tudo caminha nessa direção de produzir essa coisa envenenada de ironia. Eu acho que minha sugestão final assim, nessa conversa seria justamente essa. Eu acho que tudo que a gente falou passa por sair do cinismo, né? A esperança é o oposto do cinismo, né? E são palavras complexas e palavras difíceis e palavras são exercícios, mas o cinismo já tá aí. O cinismo é fácil. O cinismo não é uma coisa legal da sua identidade. Todo mundo é cínico hoje em dia, né? Como que você faz para ser o oposto, né? E se você é o oposto, quantas dimensões isso não abre, né? Para você acreditar nas coisas e para você pensar que elas fazem sentido, né? Quando eu troquei o pensamento do cinismo foi quando eu fiz o vídeo para os adolescentes, por exemplo. Eu falei, putz, isso não vai mudar as coisas de fato, mas pode ser que isso tenha um impacto positivo na vida das pessoas, que é um impacto que não é medido, né? Não é um impacto que muda ou não muda, que melhora ou piora, que resolve ou não resolve. Mas é um impacto. É bonita essa ideia, né, Matheus, de talvez o primeiro passo contra o cinismo é um convite a pensar, no lugar de um convite a só desprezar. Exatamente. Eu quero concluir exatamente com essa frase, não vou falar mais nada. É isso. Então, deixa aqui. Quando eu gravei esse episódio, eu não poderia imaginar que alguns meses depois, o Mark Zuckerberg diria numa entrevista que o estadunidense médio tem somente 3 amigos. E que, como, cientificamente, o ideal são 10, os perfis de inteligência artificial da Meta serviriam para esse propósito. Para suprir a ausência de amigos. Para resolver a epidemia de solidão. A gente falou muito sobre produzir duplos de nós mesmos no virtual, né, ao longo dessa conversa. E agora, esses duplos existem sem lastro. Eles são duplos dos duplos. É uma fase mais avançada de um simulacro. E o mais deprimente disso são 2 coisas. A primeira é que isso significa um novo modelo de extração de dados. Agora, a inteligência artificial vai ser alimentada com conversas íntimas e privadas para treinar os seus falsos humanos. As suas sombras, as suas ilusões de pessoas. E a segunda é que cada vez mais a gente vai provar do delicioso veneno que vai afundar muitos de nós nessa epidemia. A gente vai beber a água do mar para tentar se hidratar à deriva. Dito isso, outras considerações. Eu tenho pensado muito esse ano sobre cinismo. Em mim, nos outros, na cultura. No episódio com o Thiago, a gente falou disso, inclusive. E para mim, a resposta ao cinismo das redes e da vida é a honestidade acachapante da vida real. É se importar. É amar as coisas com sinceridade. É assistir às coisas, escutar as coisas com sinceridade. E nisso, é legal entender a esperança como obrigatória. Não por uma positividade tóxica, mas pra gente ser capaz coletivamente de tolerar a vida. E, talvez, de ter a raiva necessária para se mover na direção do que a gente sonha ser um futuro melhor. Então, nessa era dos duplos, onde a gente cria um doppelganger virtual e maligno, e esse doppelganger cria outro doppelganger, uma espécie de Waluigi pro nosso Mario, a cópia da cópia, como diria o Frank Ribéry, que sejamos capazes então de quebrar o reflexo do espelho com a crença de que a gente pode sim fechar essa tela e operar muito mais nos sentidos do mundo real. Esse foi mais um episódio do Lan House.
um podcast que eu autofinancio porque acredito no valor que conversar com gente interessante pode produzir, tanto para mim quanto para vocês. Se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu falo sobre cultura, internet, futuro e tantos outros temas como esse aqui no meu Instagram e TikTok, sob o @SodréMat, SODREMAT. E eu também tô no YouTube, como Matheus Sodré, fazendo vídeos de longo formato. Esse projeto é muito importante para mim, e é especial saber que tem gente ouvindo do outro lado. Se você acha que vale a pena, não deixa de compartilhar e espalhar as ideias que a gente discute aqui. E muito obrigado por me escutar até o final. Um abraço.